E aí galera, tudo bem com vocês? No episódio anterior de Flor do Caribe, a Maralina e Duque estão conversando sozinhos no quarto e ele pergunta a ela quem era o cara da foto que ela guardava na bolsa. Quando ela lhe mostra a foto, ele olha bem a imagem e leva um susto e pergunta quem era ele. E ela responde: meu avô. Será que a Maralina é neta de Duque, como ele desconfia? Cassiano vê os capangas de Dom Rafael entrarem na casa noturna onde vão passar a noite e corre para avisar seu amigo Duque. A Maralina tem a brilhante ideia de vesti-los de dançarinas para tentar despistar os perseguidores. Mas a questão é: Dom Rafael mandou os capangas buscarem sua filha Cristal ou irem atrás de Cassiano e Duque? E por fim, após a discussão com Alberto, por pensarem muito diferente sobre as questões de valores e da vida, será que Esther vai ser capaz de abandoná-lo? Ou dará mais uma chance a ele? Eu vou te contar isso e muito mais nos próximos minutos. Após deixar os filhos com seus pais, Esther vai para casa, pois precisa conversar algo muito sério com Alberto. Chegando lá, fica observando as fotos da família toda reunida e feliz. Mas ela não está feliz pela atitude que seu marido teve mais cedo. Então ela fica aguardando Alberto sair do banho para conversarem. Quando ele sai do banho e chega perto, ela fala para ele: a gente precisa conversar, Alberto. Você quer que seja agora ou prefere que eu volte amanhã? Ele desconversa, falando que a Zuleika disse que ela havia saído com as crianças, e quando ela diz que eles vão passar a noite na casa dos seus pais, ele já se anima pensando que terá a noite inteira somente para os dois. Ela já corta o barato dele, dizendo que eles vão ter uma conversa. E novamente, ele se faz de desentendido e pergunta do que ela está falando. Esther cansada já abre o jogo falando que é sobre as barbaridades que ele falou hoje na ONG. Ele tenta pedir desculpas como se tudo que falou não fosse nada. E isso deixa ela ainda mais brava, pois ele mostra que para ele somente o dinheiro tem valor, e não as ações dos clientes. E ela relembra a frase dele: você disse em alto e bom som na ONG hoje, se ela tinha noção do que tinha feito, e que ele preferia que ela não tivesse denunciado os dois clientes canalhas, porque ele estava fazendo negócios com eles. Alberto, com medo, apenas pede desculpas e fala que foi coisa do momento, e que ela está certa. E se explica que, como não sabia o que havia acontecido, apenas acreditou no que os clientes haviam falado. Mas como houve provas contra eles, ele entendeu que estava errado e está se desculpando. Ela fica sem reação e ele pensa que foi perdoado. E já sai antes que ela diga algo. Ela, confusa com tudo que ele disse, vai embora. Após se arrumar, Alberto nota que Esther não está mais no quarto e sai à procura dela pela casa. Conversa com seu avô, que a viu saindo e batendo a porta. Logo, ele vai para a casa dos pais dela para ver se a encontra. Chegando lá, fica sabendo que não está lá e já pede ajuda a eles para acalmá-la, que ela está nervosa com tudo o que aconteceu. Esther foi esclarecer tudo o que estava em sua mente tomando um banho de mar, e começa a se lembrar do seu amado Cassiano, de suas promessas e suas conversas. Depois de tomar um banho e se acalmar, Esther vai para a casa de seus pais e conta que tinha que pensar sobre tudo, mas eles já avisam ela que Alberto está com as crianças no quarto. E ela vai lá, mas não diz nada. Apenas fica brincando com as crianças. No Caribe, Cristal traz Cassiano e Duque, que estão disfarçados, para cima do palco, para ficarem o mais longe possível dos capangas de Dom Rafael. Após acabar o show, vão para o camarim retirar todas as roupas e maquiagem. A Maralina chega já avisando que todos os capangas já haviam ido embora e que já poderiam ficar mais calmos.
Duque e Amaralina já partem, e Cassiano ainda estava tirando a roupa enquanto Cristal apenas ficava olhando ele. Ela logo já o convida para ficar na Guatemala, mas ele só responde que tem uma vida no Brasil e que precisa retornar, e que tudo o que mais quer é retomar a sua vida. Cristal então apenas aceita a decisão dele e empresta dinheiro, pois irão precisar. Ele recusa de imediato, mas Cristal insiste, e dizendo que agora ela tem um motivo para ir ao Brasil, cobrar o dinheiro que ela emprestou. Ele agradece o carinho e em despedida se abraçam. Antes de continuar contando o que vai acontecer, já vai deixando o seu gostei, que é nesse joinha aqui embaixo do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos resumos. Então, deixa eu perguntar a vocês. Vocês acham mesmo que Cristal irá até o Brasil se encontrar com Cassiano apenas para cobrar o dinheiro emprestado ou em busca de algo a mais? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar também a cidade de onde você assiste a novela. Juliano, que havia ido para Natal levar os produtos feitos pela ONG, estava retornando quando avistou um carro atolado e aberto. Se preocupou e foi ver se precisavam de ajuda, mas ao chegar perto, ele foi golpeado. Uma estranha com um pedaço de madeira que estava tentando proteger as filhas. Elas ficam aguardando ele acordar, se é que ele não morreu. Mas por sorte, ele acorda e até dá risada da situação, e sem nem se importar com o ocorrido, ele ajuda elas a desatolar o carro e, em compensação, elas levam ele para ter os devidos cuidados médicos. Chegando lá, ligam para a casa de Juliano avisando do ocorrido. Doralice, sua mãe, sai desesperada e já chega batendo em Natália por ter batido em seu filho. Mas Juliano agarra sua mãe e sai correndo antes que ela mate alguém. Já no dia seguinte, Alberto leva toda a sua família de volta para casa, e seu avô tira sarro dele por ter ido implorar perdão. E ele aceita a provocação de Dionísio, e completa dizendo: ela é o amor da minha vida, e que se for para ficar de bem com ela, eu precisar ficar de joelhos, me humilhar, fazer o diabo, eu vou fazer sem pensar. Eu já fiz mais do que isso anos atrás. Eu fui capaz de me livrar do meu melhor amigo para ter essa mulher. No quarto, Esther está se arrumando para dar início ao seu dia de trabalho, e seu marido chega todo bonzinho, avisando que adiou todos os compromissos para passar o dia com ela. Mas não é recebido muito bem, pois Esther ainda não o perdoou como ele pensava. E novamente, para não perder o costume, ele continua se desculpando por errar. E pede para que eles ponham um ponto final nesse assunto, pelo bem deles e dos filhos. Em seu último dia no Caribe, Cassiano e Duque aguardam por Amaralina para levar eles para embarcarem no navio rumo ao Brasil. Mas ela estava atrasada e eles decidem não esperar e vão sem ela. Já quando estavam embarcando, Cristal vai para se despedir e leva a flor do Caribe que ele havia esquecido. E ao se despedirem, ela apenas pede para que não diga adeus, pois adeus é para sempre, e que ela ainda tem esperanças que irá vê-los novamente. E lhe dá um beijo de despedida, e os amigos se vão para voltar ao Brasil. No navio, Duque pergunta se Cassiano pegou alguma informação de Amaralina, endereço ou número de telefone. Seu amigo diz que não, e estranha tanto o interesse dele por ela. E quando estão já comemorando a liberdade e que estão a caminho do Brasil, de repente, Amaralina aparece para alegrar mais ainda a viagem de Duque. E nos próximos episódios de Flor do Caribe, Samuca aparece com a medalha de condecoração nazista de Dionísio e seu avô Samuel, que é judeu, e sua avó Lindaura se assustam ao ver aquele objeto.
e começam a pensar em uma maneira de encontrar provas de que ele, Dionísio, é um nazista foragido. A intenção é fazer ele pagar por todo o mal que já fez e ir para a cadeia. Alberto vai levar dinheiro para Cassiano em troca do favor que ele fez há 7 anos atrás. E muito bem tratado por Cassiano e sua mãe, e como antes planejado, Duque entra todo bem vestido e é apresentado como um investidor muito rico que está interessado em investir na região que eles moram. Eles começam a conversar sobre a vida deles, e Duque pergunta se Alberto tinha filho. Ele responde que tem 2, um de 7 anos e outra de 3. Nessa hora, Cassiano estranha e pergunta se ele casou com Esther assim que ele foi dado como morto. Mas para não se meter em problemas, Alberto diz que está de saída, e não responde mais nada e vai embora. Em seguida, Cassiano conta a Duque os planos de desmascarar Alberto. Cassiano vai até a ONG falar com Esther e perguntar de Samuca, que ele está com 7 anos e que incrivelmente é a mesma época que ele ficou aprisionado. E sem ser direto, ele dá a entender que ele compreende tudo o que aconteceu e se despede dela chamando de Esther Albuquerque. Depois vai à casa dos pais dela e eles confirmam que Samuca realmente é filho dele e que ela somente se casou quando o filho tinha 4 anos. E ao tudo ser confirmado, ele vai ver Samuca na escola. E após ser deixado por Esther, o chama para conversar dizendo que é muito amigo do avô dele, Samuel, e fica admirando seu filho pela primeira vez. Thaís briga com Cassiano por ele querer entrar na vida de Esther, depois dele tê-la abandonado por 7 anos, porque ele quis fazer o contrabando de diamantes. Depois de muita briga, Cassiano tenta explicar para ela que tudo isso fazia parte do plano de Alberto, e que ele o fez ser preso para poder ter Esther para ele. Thaís finalmente acredita em seu irmão, pois consegue ver a sinceridade no olhar, e vai correndo contar tudo para Esther, mas ela não aceita facilmente da mesma forma. Esther vai até a cabana e vê a flor do Caribe que Cassiano trouxe a ela. Ela pega a flor e se emociona. Cassiano aparece na cabana e pergunta: "É uma flor do Caribe, gostou?" "Eu trouxe para você." E ela pergunta: "Você já veio aqui depois que voltou?" E Cassiano diz: "Foi a primeira coisa que eu fiz. Não foi aqui que marcamos? Na nossa cabana? Esqueceu?" Ela, emocionada, diz que se passaram 7 anos. "Você acha que eu ia estar sentada aqui, olhando para o mar, te esperando?" E ele, magoado, responde: "E durante esses 7 anos, eu fiquei esperando para te reencontrar, Esther." Cristal consegue assinar um contrato e irá fazer turnê no Brasil. E sua primeira parada será para visitar Cassiano. Ela logo liga, avisando Duque, pois pelo visto, ela ainda não desistiu dessa grande paixão que tem por Cassiano. Ao saber da novidade, dessa vez ele se empolga, pois Esther, seu grande amor, já não está mais disponível para ele, e pensa em seguir a vida. E agora, será que ele irá esquecer Esther e começar uma vida nova com Cristal? Então é isso! Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e amigas. Até!